Bom, por que Jesus falou que enviaria um outro Consolador? Quando ele diz, se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu rezarei meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que demore eternamente convosco. O Espírito de verdade, que este mundo não pode receber, porque nunca o vê. Mas por vós o conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará, em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e fareis recordar de tudo o que eu vos tenho dito. Isso está em João, no capítulo 14, versículo 15 a 17 e também no 26. Então se inscreva aqui e vamos lá. O Evangelho, lá no capítulo 36, falava: todavia digo-vos a verdade, e é-vos útil que eu me vá, porque se eu nunca for, o Consolador não virá a vós. Mas eu me vou e vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo no que toca ao pecado, no que toca à justiça e no que toca ao julgamento. No tocante ao pecado, porque não acreditaram em mim. No tocante à justiça, porque eu me vou a meu Pai e que não me vereis mais. No tocante ao julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vejam as palavras. Tenho ainda muitas coisas que dizer, mas vós não podeis suportá-la presentemente. Quando este Espírito verdade virá, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará dele mesmo, mas dirá tudo o que ele tiver entendido e vos anunciará a coisa por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e ele vos anunciará. Isso está em João capítulo 16, do 7 a 14. Vamos ver que esta predição é sem contradita. E é uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porque ele constata da maneira que é a menos equívoca que Jesus não disse tudo aquilo que tinha para dizer, porque não seria mesmo compreendido por seus apóstolos, já que é a estes que se dirigia. Se ele houvesse dado instruções secretas, eles já teriam feito menção lá nos evangelhos. Desde então, que ele não tenha dito tudo a seus apóstolos, vejam que seus sucessores, eles não puderam saber mais do que eles, porque teriam, pois, podido se equivocar sobre o sentido de suas palavras, dar uma falsa interpretação aos seus pensamentos,
frequentemente velado sobre a fórmula de parábolas. As religiões fundadas sobre o Evangelho, elas não podem, pois, se dizer em posse de toda a verdade, já que se reservou em completar futuramente suas instruções. Seu princípio de imutabilidade, ela é um protesto contra as próprias palavras de Jesus, porque ele anuncia sob o nome de Consolador e de Espírito Verdade, aquele que deve ensinar todas as coisas e vai fazer relembrar o que ele disse, pois o seu ensinamento ele não estava completo. Está bem claro lá em João. No mais, ele previa que se teria esquecido o que disse e que se o teria descaracterizado, já que o Espírito de verdade devia fazer relembrar. E ele concorda com Elias, restabelecer todas as coisas, isto é, conforme o verdadeiro pensamento de Jesus. Quando este novo revelador deverá vir? É bem evidente que se a época em que falava Jesus, os homens não estavam em estado de compreender as coisas, né, que lhe restava dizer, não seria em alguns anos que eles poderiam adquirir as luzes necessárias para o entendimento. E para entender certas partes dos evangelhos, com a exceção dos preceitos morais, seria preciso conhecimentos que só o progresso das ciências no futuro ela poderia dar e que deveriam ser a obra do tempo e de várias gerações. Se, pois, o novo Messias viesse pouco tempo após Cristo, ele teria encontrado o terreno todo também pouco propício e não teria feito mais do que Jesus. Ora, desde o Cristo até nossos dias, não se produziu nenhuma grande revelação que tenha completado o Evangelho e que tenha elucidado essas partes obscuras. Um índice seguro de que o enviado não tinha ainda aparecido. E daí a pergunta, qual deve ser este enviado? Vejam que o Jesus vai dizer: rogarei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Indica claramente que este não era ele próprio. Do contrário, ele teria dito: voltarei para completar o que vos tenho ensinado. E após tudo isso ele junta: a fim de que ele demore eternamente convosco, e ele estará em vós. Isto aqui não seria possível entender de uma individualidade encarnada que não possa demorar eternamente. E ainda menos estar entre nós. Mas compreende-se muito bem
de uma doutrina que de fato, logo que se a tenha assimilado, ela possa estar eternamente em nós. Então o Consolador é, pois, no pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina. E essa doutrina soberanamente consoladora, onde o inspirador deve ser o Espírito de verdade. E a doutrina espírita realiza, como tem demonstrado, lá no capítulo 1, no número 30, todas as condições do Consolador prometido por Jesus. Nem é uma doutrina individual ou uma concepção humana. Ninguém pode se dizer-se que é criador dela. Ela é o produto do ensinamento coletivo dos espíritos, e aos quais preside o Espírito de verdade. Aqui talvez nós entendemos Espírito de verdade seja Jesus que preside isso. Não suprime nada do Evangelho. Ele completa, ele vai elucidar com auxílio de novas leis que revela junto às da ciência, ela faz compreender o que não era ilegível, que admite a possibilidade daquilo que a própria incredulidade olhava como inadmissível. E teve seus precursores e os seus profetas que previram sua vinda. E por seu poder moralizador, ela prepara o reino do bem sobre a terra. A doutrina de Moisés, que era incompleta, ela ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, que era um pouquinho mais completa, ela espalhou-se sobre toda a terra pelo cristianismo, né? Mas ela não converteu todo mundo. E a doutrina espírita, mais completa ainda, tendo raízes em todas as crenças, ela converterá toda a humanidade. Cristo, dizendo a seus apóstolos, disse o seguinte: um outro virá mais tarde, que vos ensinará o que não pude vos dizer agora. Vejam, essas palavras de Cristo. Nós temos que entender isso. Proclamava por isso mesmo a necessidade da reencarnação. Porque como esses homens poderiam aproveitar o ensinamento mais completo que ele estava falando, que deveria ser dado futuramente? Como estariam eles mais aptos a compreendê-lo se não deviam reviver? Jesus teria dito uma inconsequência se os homens futuros devessem, conforme a doutrina vulgar, né, serem homens novos, almas saídas do nada, em seu próprio nascimento. Admite, ao contrário, que os apóstolos e os homens de seu tempo, eles tenham vivido depois, que vivam ainda atualmente a promessa de Jesus. Ela se encontra justificada, a sua inteligência que deve se desenvolver ao contato com o progresso social. Pode conduzir atualmente o que não poderia portar então. E sem a reencarnação,
Nós vamos ver que a promessa de Jesus teria sido tipo ilusória, uma ilusão. Salvo se ele dissesse que esta promessa foi realizada no dia de Pentecostes, pela descida do Espírito Santo. E responder-se que o Espírito Santo inspirou-se, que pôde abrir sua inteligência, desenvolver neles as aptidões medianímicas que deveriam facilitar a sua missão, mas que não lhe tenha aprendido nada de mais do que houvesse ele ensinado. Porque não se encontra nenhum traço de um ensino especial. O Espírito Santo, ele não tem, pois, realizado o que Jesus anunciou sobre o Consolador. E de outro modo, os apóstolos, eles teriam elucidado desde sua vivência tudo o que ficou obscuro no Evangelho, até que esse dia, e cuja interpretação contraditória, ela deu lugar às inumeráveis seitas que dividem o cristianismo desde o primeiro século. Então nós precisamos entender as palavras de Jesus, compreender o que ele queria falar. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.